Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para gravar um vídeo sobre um livro, o primeiro capítulo do livro Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos. Esse vídeo tem como título, o capítulo tem como título Encontro em Hollywood, e trata-se do encontro do irmão X com a Marilyn Monroe desencarnada. Então ele vai contar, e a Marilyn Monroe, só para uma informação, ela nasceu em 1926, desencarnou em 1962, portanto muito jovem, com 36 anos. E ele então diz que ali naquele cemitério são apenas os restos mortais dela, porque na verdade ela está viva, porque o espírito não morre, o que morre é o corpo físico, o espírito permanece na sua caminhada. Mas ela estava ali se recompondo num período de profundo sofrimento. E então o irmão X, ele se introduz como um amigo do Brasil que deseja ouvi-la, ouvir a experiência dela. E ela então diz, mas a minha foi uma experiência fracassada. E ele diz que não, que a vida, que valia a pena ela compartilhar aquilo, porque a vida dela influenciou muitas vidas. E, diz ele, entre aspas, estimaríamos receber ainda que fosse um pequeno recado de sua parte para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordam no mundo a presença marcante. E de fato, até hoje, a Marilyn Monroe é considerada um ícone, né, do cinema, e a sua figura é admirada até hoje, né, pela sua beleza, pela sua exuberância e tudo mais. Mas ela diz, ela fala que ela não entende por quê, o interesse, mas ele diz, mas fale assim mesmo. Aí a Marilyn diz, abre aspas, bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral. Incessantemente no circo do cotidiano, né, da vida. Então aqui ela usa duas palavras bastante interessantes, trapézio e circo, reforçando a ideia de que tudo é uma ilusão. E convidando as pessoas então para não se impressionarem com beleza, fortuna e etc. E a gente vê, né, hoje em dia então, na internet, as pessoas ficam impressionadas com fotografias que são apenas flashes de um momento e que são vendidos como felicidade, mas a gente não para avaliar o que está por trás de tantos sorrisos, né? Será que por trás de tantos sorrisos existe uma felicidade verdadeira? Bom, aí o irmão X ainda pede para ela dar continuidade ao seu depoimento e ela vai falar sobre o lar. E ela fala assim, que o lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Então aqui nós já vemos que ela entende que a responsabilidade do lar deve ser compartilhada, tanto pelo homem quanto pela mulher. Não cabe apenas à mulher. E quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter liberdade. Agora que a possui, nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. Ou seja, a liberdade ela não pode ser encarada como algo sem controle, né? O que ela está falando é que a mulher que lutou tanto para conseguir a liberdade, principalmente nas nações mais avançadas, mas ela deu vazão a uma liberdade excessiva. E aí ela continua ainda sobre esse tema, ela diz, a liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. Quer dizer, a liberdade tem que ser bem administrada, porque senão
a gente acaba a utilizando mal. Daí o irmão X pergunta para Marilyn se ela está se referindo à liberdade do sexo. E a Marilyn diz, aspas, especialmente, concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e, com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Aqui, a Marilyn, a gente percebe que ela já superou alguns dos seus conceitos, porque ela foi uma mulher emancipada, né? E utilizou, aliás, ela usou muito da sua sensualidade em todo o seu processo de filmes, etc. Naturalmente que dirigida por pessoas, por homens, né? Então, aqui cabe uma reflexão que se a Marilyn, os erros que eventualmente ela cometeu, ela não cometeu sozinha. Por trás dela, incentivando aquele comportamento, várias outras pessoas, né, estavam ali por trás. Mas aqui ela vai dizer que é importante essa liberdade, né, essa emancipação da mulher, porém, a mulher não, ela cometeu e continua cometendo um erro quando ela quer se equiparar ao que o homem tem de pior. Quando, na verdade, o homem tem muito que aprender com a mulher, a se dignificar, né, com o comportamento feminino, né? E ela fala que, né, qualquer tipo de experiência com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, continua a Marilyn, compreendo que a reencarnação é uma escola. Então, quando nós reencarnamos com o objetivo de aprendermos várias coisas, né? Tanto do ponto de vista intelectual, crescermos em conhecimento, como do ponto de vista moral. E que isso se torna, a reencarnação traz várias tentações, né, e que dificulta muitas vezes, porque a mulher às vezes foge à obrigação de amar os filhos e nos filhos, a edificação moral a que é chamada. Então a gente não reencarna, a mulher não reencarna, não recebe outros espíritos só por diletantismo. A gente tem um compromisso frente aos filhos. O irmão X ainda insiste na questão do sexo e ela vai dizer assim, como que ela entende o sexo. Aspas, pode ser comparado à porta da vida terrestre, quer dizer, através do sexo que o espírito entra na vida. Ela continua, ele é canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Então, se nós utilizamos o sexo apenas como prazer físico, ele pode nos guiar para as trevas, não contribui para o nosso engrandecimento espiritual. Porém, o que a Marilyn está falando é que o sexo é importante, mas ele precisa ser direcionado para a luz, para que a gente cresça, né, em afetividade, o nosso psiquismo, o nosso companheirismo e por aí diante. O irmão X então pede para ela, você poderia esclarecer um pouquinho melhor? E ela vai dizer, aspas, não tenho expressões para falar sobre tudo com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor. No amor criativo, quer dizer, porque você vai criar um novo ser, né? No campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E que, se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, venha a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. A Marilyn aqui, ela, embora ela tenha falado que ela não estaria capacitada a esclarecer de forma
né, eficiente, mas ela vai dizer que quando o sexo é malbaratado, vamos assim dizer, a pessoa que se entrega à atividade sexual sem peias, né, sem limites, ela está sujeita a inteligências animalizadas, ou seja, a espíritos que ainda estão muito materializados e que buscam no ser encarnado a realização das suas necessidades mais primárias e primitivas. É o que ela está falando, porque são seres de baixa evolução espiritual. Daí a importância da gente ficar muito atento com os nossos desejos, a gente controlar os nossos desejos, a gente se educar diante de tudo que nos circunda, né, para que a gente não se entregue a excessos. Aí ela vai, o irmão X, ele fala que diante de todos esses conceitos que a Marilyn está trazendo, ele se surpreende, né? Porque quando a gente, e provavelmente era a ideia que ele estava tendo, a Marilyn como uma mulher fútil, boba, tola, mas, e no entanto, aqui ela demonstra uma profundidade de conceitos muito grande, que surpreende o irmão X. Aí ela vai falar sobre o suicídio. E ela vai dizer que a tese do suicídio não é verdadeira. Então, que na verdade ela não teve a intenção de se suicidar. Mas e aí ela faz uma narrativa assim, que ela, desde a mais tenra idade, ela foi uma pessoa, uma criança já com uma série de problemas de ordem emocional e no campo da liberdade. Que ela teve muitos altos e baixos durante toda a vida e que exatamente naquele momento ela estava passando por um processo de sofrimento muito grande e ela estava em profunda depressão. Então, e depois de muitas noites mal dormidas, ela resolveu então, para fugir daquela situação, ingerir algumas pílulas com o objetivo exclusivamente de dormir. Só que ela ingeriu pílulas em excesso e ela acabou então se desligando do corpo. Aí ela conta, o irmão X pergunta para ela assim: e você conseguiu dormir nesse período de transição, ou seja, do período em que ela estava encarnada para desencarnada, né? Que foi quando ela dormiu e não voltou. E ela disse então que de modo algum. E vai contar que quando a governanta bateu a porta do quarto, porque viu a porta, o quarto, a luz acesa, a governanta vai lá, bate a porta, porque ela ficou inquieta com aquela luz acesa. Ela, a Marilyn, acordei às súbitas da sonolência a que me confiara. Olha, ela considerou que ela tinha acordado. Só que, o que ela percebe? Ela acorda, mas ela não consegue retomar o corpo, ela não consegue falar, ela não consegue nada. Ela grita apavorada, sem saber de imediato, quer dizer, ela grita, mas a voz não sai, né? Porque, na verdade, ela não consegue reassumir o corpo. E aí ela continua dizendo que ela não consegue se mover, nem falar, e que porque ela tinha largado a vestimenta carnal. Então ela considera o corpo apenas uma roupa que ela tinha deixado. Infelizmente para mim, continua ela, aspas, o aposento, ou seja, o quarto dela, abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde vinha saber me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com o meu corpo, inerme, quer dizer, o corpo parado, né, sem vitalidade. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço a permissão para não relembrar. Então, o que ela está falando aqui? Ela não quer relembrar esse período em que ela presencia o que está acontecendo com o corpo dela. A literatura espírita diz que alguns de nós, quando reencarnamos, dependendo de como que nós estamos vinculados ao corpo, se nós somos muito apegados ao corpo, se não temos clareza de que
a morte não existe e que a gente sente, né, como ela quer gritar, ela quer falar, ela se acha viva, então ela presencia muito provavelmente a decomposição do corpo dela. Por isso ela não quer relembrar isso. Uma situação muito dolorosa para ela e para todos que passam por essa situação. Então é interessante porque esse capítulo ele traz várias informações que, à luz da doutrina espírita, a gente consegue entender ainda melhor. E aí o irmão X ele pergunta para ela se é possível que ela explique melhor, quer dizer, não recordar essa fase da decomposição possível, né? Decomposição do corpo. Mas o que aconteceu? E ela diz o seguinte: efetivamente não tive a intenção de fugir da existência, ou seja, não tive a intenção de me matar. Mas no fundo estava em curso no suicídio indireto. Esse é outro capítulo da doutrina espírita que é importante nós avaliarmos. Porque também, segundo a doutrina, existem dois tipos de suicídio. O suicídio direto, onde a pessoa tem a intenção de se matar e ela então comete, né, o suicídio, se joga numa janela, dá um tiro na cabeça, se afoga, enfim, a pessoa é a intenção dela cometer o suicídio. Mas existe um outro tipo de suicídio, que foi o que a Marilyn está relatando. Ela não queria se matar, mas pelos excessos que ela cometeu durante a vida, aqui no caso, inclusive a ingestão de pílulas, ela veio a se matar. Então esse é um tipo de suicídio indireto. E a doutrina está cheia, a doutrina espírita, de relatos de pessoas que cometeram suicídios indiretos. Inclusive um deles, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala muito claramente que ele, pelos excessos que ele cometeu ao longo da vida, ele acabou antecipando a desencarnação dele. Isso é o suicídio indireto. Então ela diz, né, que ela ultimamente foi informada por amigos daqui, quer dizer, amigos no plano espiritual, de que não me foi possível descansar. Ela ainda está se referindo à pergunta anterior do irmão X, né? Se ela descansou logo que ela passou para o mundo espiritual. Após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores, a cujos propósitos eu aderira. Ou seja, eles são espíritos vampirizadores, mas ela aderiu àqueles propósitos. Então, nenhum de nós é vítima absoluta de nada. Ela aderiu às sugestões daqueles espíritos. Então, ela acabou sofrendo a influência deles. Isso é outra coisa importante. Se nós estamos percebendo que o nosso pensamento está num teor, né, com uma vibração ruim, nossos sentimentos, é o momento da gente parar, orar, pedir a Deus força para que a gente mude o nosso padrão vibratório. E a gente pode mudar o nosso padrão vibratório através de boas leituras, músicas positivas, da oração e coisas que realmente nos conecte com a espiritualidade superior e não com a espiritualidade inferior. Aí ela diz o seguinte, que tudo isso aconteceu por falta de discernimento, ou seja, ela não entendia quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Quais são as leis que regem o equilíbrio da alma? A oração, né? As virtudes. Se eu não me atenho, se eu não invisto nas minhas virtudes, a minha alma vai entrar em desequilíbrio. Então, ela está dizendo aqui que ela não tinha esse discernimento. Ela se entregou muito aqui. Ela investiu muito aqui na beleza física, na fama, no sucesso, na riqueza, tudo de ordem material. Ela não investiu no ser dela enquanto espírito imortal.
Aí ela vai falar de uma coisa também bastante interessante no campo da obsessão. E ela vai dizer o seguinte: creio hoje, isso aqui é muito forte, que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo, muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhe, ou seja, estudar a obsessão, os problemas e resolvê-los. Ela está se referindo, né, à obsessão no tempo dela, mas a gente vê que ainda hoje a medicina trata esses problemas obsessivos, não vou dizer exclusivamente, porque não sou tão conhecedora assim, mas a gente vê que muitos loucos não são, na verdade, loucos, eles são tratados como com os medicamentos, são dopados. A medicina não vai na origem do problema, que é no espírito, a origem espiritual do ser, que está em desequilíbrio, né? E então acaba sendo influenciado pelos seus próprios sentimentos e pelos espíritos inferiores, e aí, como diz, né, entram piram, né, entre aspas. Bom, vamos lá. Nisso, o irmão X, ele começa a observar que a Marilyn começa a dar sinais de fadiga. E ele então e que a enfermeira que está com ela, está acolhendo e ele percebe que já era momento de parar. Mas ele ainda fala: Miss Monroe, foi um prazer para mim esse encontro em Hollywood. Podemos, acaso, saber quais são, na atualidade, os seus planos para o futuro? E ela vai dizer que ela tem certeza que ela ainda vai precisar reencarnar para poder reaprender, para poder lutar, para poder superar tudo aquilo que causou as dificuldades dela nessa encarnação dela como Marilyn. Daí o irmão X fala: pronunciei algumas frases curtas de agradecimento e despedida, e ela agitou a pequenina mão num gesto de adeus. Olha que lindo, né? Logo após, a linha V, quer dizer, já se despediu da Marilyn, e ele então diz que ele escreve, a linha avô, né, ele escreve essas notas que estão contidas aqui no capítulo, à guisa de reportagem, a fim de pensar nas bênçãos do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ao clarear para nós o que é a vida, que a vida não termina com a morte, e a nossa responsabilidade frente ao processo reencarnatório, né? A nossa posição com relação ao lar, com relação aos filhos, tudo isso e muito mais, o Espiritismo nos elucida. E ele diz também que, além disso, as bênçãos do Espiritismo, do evangélico, e na necessidade da sua divulgação. Por quê? Quando nós, né, à medida que o Espiritismo e os seus preceitos vão sendo divulgados, o ser vai sendo elucidado e muitas tragédias podem ser evitadas, né? Quando a gente entende que não adianta se suicidar, por exemplo, porque a gente mata o corpo, mas não mata o espírito, e o suicídio está sendo um grande mal atualmente. Que a depressão pode ser, se não curada, mas atenuada por meio da oração, por meio do domínio do nosso pensamento, do nosso sentimento e muitas outras situações. Então, tá aí a história da Marilyn, que espero que tenha ajudado, né, e tenha sanado algumas curiosidades e algumas dúvidas a respeito do suicídio dela, né, o que não foi uma tese verdadeira, segundo ela mesma. Se gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.